Relacionar-se com pessoas é um desafio diário e talvez um dos mais comuns que todos nós enfrentamos. Muitas vezes, não importa o quão próximo você é de alguém, sempre haverão momentos em que seus pensamentos e ideias serão diferentes da outra pessoa. Logo, a melhor forma de lidar com essa situação é se colocando no lugar delas, ou seja, sentindo empatia e agindo com reciprocidade. A reciprocidade é a prática de realizar trocas com outras pessoas em busca de benefício mútuo. É um ato de retornar uma boa ação com outra boa ação. Isso significa que quando alguém é tratado bem, essa pessoa tende a dar um bom tratamento em troca, e vice-versa, gerando um bem-estar mútuo e fortalecendo o relacionamento com o próximo. Porém, como lidar quando não recebemos de volta aquilo que oferecemos para outro? Como desenvolver a reciprocidade? Quais benefícios a reciprocidade pode proporcionar em diversos aspectos de nossas vidas? Essas e outras questões nós iremos discutir agora no Bendita Hora. Muito bem, a gente está recebendo aqui, olha, a psicóloga Adriana Severini. Muito obrigado, obrigado por estar aqui com a gente. Pelo convite, a Adriana já faz parte aqui do roteiro normal do Bendita Hora. Então a gente fica muito feliz pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui de novo. O sofá está mais longe. Hoje a gente está muito longe, né? Está longe, eu também achei muito longe hoje aqui, ó. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Ó, gente, a Adriana, ela é especializada em psicologia positiva, uma visão positiva, né, para a vida toda, onde busca despertar nos pacientes sentimentos agradáveis. Isso é muito bom, né, nos dias de hoje, né? Mescla abordagem científica com leveza em altas doses de encorajamento. Olha que beleza. Olha, reciprocidade, o que para as pessoas entenderem? Porque a palavra reciprocidade é uma palavra um pouco mais esquisita, para as pessoas entenderem. Eu acho que a gente tratar a pessoa do jeito que a gente gostaria de ser tratado e devolver, eu acho que devolver com carinho. Então, alguém te trata com carinho, te dá uma coisa boa, você devolve para essa pessoa também o mesmo carinho e essa coisa boa também. Interessante. Então, assim, é porque a regra de ouro, chamado regra de ouro. Regra de ouro, O evangelho é fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito com você. Exatamente, né? Eu sempre falo isso. Se você está em dúvida, se você vai fazer uma coisa para outra pessoa, se vai ser boa ou não, sempre coloca no lugar. Eu gostaria que fizessem isso para mim? Sim. Se a resposta foi, legal, eu gostaria. Então vai em frente e faz, porque você está no caminho certo. Exatamente, vai ser bom. Vai ser bom. Se você fala, não, eu acho que eu não gostaria, então não faz. Não fala, não age daquela forma, não faz aquilo, porque não vai ser bom. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa, porque a gente sabe que na espiritualidade isso é bom, bonito, é recomendável, mas isso faz bem para a pessoa? Faz, porque a gente tem, mesmo o nosso cérebro, ele vai liberando uma série de hormônios e já é cientificamente comprovado que quando a gente faz coisas boas, a gente começa a se sentir feliz porque o nosso cérebro também libera esses hormônios, tanto serotonina como a dopamina também é liberado quando a gente faz essas ações boas para as pessoas. Isso, porque a gente começa a se sentir feliz. Ou mesmo quando a gente às vezes fala, quando você levanta bem-humorado e você vê aquela coisa do sol, pode estar chovendo, mas você sente que tem um sol lindo, aquele céu azul, independente de como esteja o tempo lá fora, e você vai agindo dessa forma, você chega, bom dia, tudo bem, não sei o que, com um sorriso, automaticamente você começa a se sentir melhor. Mesmo que você não esteja de fato feliz, se você começa a agir como se estivesse tudo bem, o seu ânimo, o seu humor começa a mudar. Mesmo que você esteja mal, mesmo que você esteja passando por uma situação algum difícil, problema, mas você provoca isso em você. Isso, você pega aquela sua força lá do fundo e coloca ali, bom dia, padre, tudo bem com o senhor? E assim, não é ser falso, você usar aquela sua força que tem para falar, bom dia, meu dia vai ser melhor, vai melhorar. Olha, você começa a olhar com otimismo para as coisas. Assim, já é comprovado cientificamente que você consegue melhorar o seu humor através disso. Que demais. Adriana, o contrário também é verdadeiro. O contrário também é. Porque se a pessoa também ela começa a fazer o inverso disso,
Ela só vai piorando para Só ela. vai, porque a gente vai afundando. Porque a gente tem tudo na vida. A gente tem as coisas boas acontecendo e as coisas ruins. Cabe a mim dar foco para aquilo que é positivo ou aquilo que é negativo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente Ao mesmo tempo. nunca tem só uma vida que está com tudo lindo, maravilhoso, tudo dando certo em todos os aspectos da sua vida. É verdade. E nem tudo está sempre tudo com errado. problema. Então, às vezes, você pode estar com problema financeiro, com problema no relacionamento, mas a sua saúde está boa. Então, olha para aquilo que está bom e vamos tentando resolver os problemas. E, às vezes, a gente faz o contrário. A gente começa a olhar para aquilo que está ruim e esquece aquilo que está bom. E aí parece que a sua vida é cheinha de problema. Você falou uma coisa muito interessante mesmo. Ninguém tem todas as dimensões da vida tudo organizado. Acho que só criança. Quando a gente é criança, que daí tá tudo bonitinho. Tudo cor-de-rosa. E nem tem todas as situações que estão erradas. Alguma coisa deve ter ali. Olha, a gente vai acompanhar agora um VT. Presta atenção nessa historinha. Veja só. Ah, que lindo. Isso eu acho que, se não me engano, é um conto chinês, uma fábula chinesa. Eu acho que é muito bonito mesmo. Todo mundo, de forma egoísta, tentava se alimentar, né? E não conseguia. Não conseguia, né? Quando ele percebe que ele pode alimentar o outro, né? E o outro pode alimentar, ele muda tudo, né? Porque a gente não está sozinho no mundo. Se eu olho só para mim, eu não consigo fazer nada. Eu só tô ali sozinha no mundo e não consigo ajudar ninguém e fico pensando só em mim. Só que a hora que você olha que você tem alguma coisa que você pode fazer para o outro, isso também te dá energia, também te dá força. Adriana, o pessoal fala assim, nossa, depois que eu passei a ajudar alguém, a minha vida parece que... E é verdade, né? É verdade. Assim, eu passei a fazer um trabalho voluntário, isso é tão bom. Porque você se sente mais forte, porque quando a gente está, às vezes, em depressão, está com uma tristeza muito profunda, você acha que você não é capaz de nada, que você não consegue nada. E quando você vê que você consegue fazer alguma coisinha para alguém do lado, você fala, poxa vida, eu não sou tão ruim assim, eu tenho alguma coisa para dar. Então, por mais que seja uma atenção, um carinho, um prato de comida, você consegue fazer alguma coisa por alguém, você consegue ver que você tem força e que você serve para alguma coisa. Interessante, interessante. Então, é a reciprocidade, é exatamente o que a gente viu no VT. Isso é que a gente viu nessa animação, né? Você viu que o fato da pessoa olhar para si, ela passa a ser mais violenta também, né? Ela passa a ser violenta e não olha para o outro. Não olha, porque a gente vai olhando aquilo que falta pra gente. Ah, falta isso, eu tô com fome, eu não consigo, falta isso, falta aquilo. A hora que você começa a olhar, tá, mas eu tenho isso, eu posso compartilhar e dividir com a outra pessoa. E daí você consegue dividir alguma coisa com alguém. A gente fala assim, eu gosto tanto de dar presente, isso me faz bem. É verdade, então, né? É verdade. É verdade, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de receber presente, eu gosto de dar presente. Tem gente que gosta mais de dar do que de receber. E isso está na Bíblia também. Há mais alegria em dar do que receber. Olha que interessante, é interessante isso, muito interessante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E a questão da empatia e reciprocidade? É uma coisa com a outra? Eu acho que tem um pouquinho a ver, porque você gosta de ajudar as pessoas que você tem empatia. Empatia. É a gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Isso Igual né? hoje, a gente está passando uma situação que é complicada. Então, você ter empatia, perceber que a pessoa está necessitando, às vezes, de um prato de comida, se você pode indicar ou apresentar para uma vaga de emprego. Então, se eu estou bem hoje, por que eu não posso ajudar a pessoa? Sei. E se colocar no lugar. A empatia é isso. É isso, se colocar no lugar da outra pessoa. E se fosse eu que não tivesse ali aquele prato de comida ou não tivesse o emprego? Então, assim, se colocar no lugar, entender a dor que a outra pessoa está passando e entender o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa.
Agora, você como profissional, estudiosa e pesquisadora, você acha, eu sei que é difícil a pergunta, mas dá para analisar. Você vê como as pessoas, os seus pacientes, as pessoas que você conversa, existe essa tendência para reciprocidade ou as pessoas são muito individualistas? As pessoas são mais individualistas, principalmente quando elas estão sofrendo. Porque a minha dor é minha, parece que é só minha, então eu sofro mais do que todo mundo. Só que a hora que você começa a se expandir e olhar que o outro também sofre, parece que a nossa dor vai diminuindo. Não que ela acaba, mas parece que a nossa dor fica menorzinha, que a gente vai compartilhando com a outra pessoa. Então é bom esse lado da reciprocidade, de você doar mais, porque parece que a nossa dor vai ficando menor. Então a gente vai dividindo, inclusive, a nossa dor com as outras pessoas. Quando você sofre, você tem uma tendência a se fechar. A gente se fecha e quer ficar só a gente aqui, a gente com a gente mesmo. Então, quando você começa a se abrir, você pode compartilhar essa dor. Não que você está passando o sofrimento para outra pessoa. Você começa a conversar mais com as outras pessoas e olhar aquilo que você tem de bom dentro de você e que você pode compartilhar com o outro. Então, você faz uma autoanálise, uma autorreflexão. Bom, o que eu tenho de bom em mim? Porque quando a gente está sofrendo, a gente acha que não tem nada de bom. E aí você para olhar, você fala, não, eu tenho isso, eu posso dividir com o outro. Quando a pessoa está sofrendo, ela fala assim, mas não tenho nada para oferecer. Não, eu estou tão triste, eu estou tão mal que eu não tenho nada de bom. E a gente começa a descobrir, se surpreende com quantas coisas boas a gente tem e que pode dar para o outro. Olha que interessante, muito interessante. Gente, é uma mudança no jeito de pensar, na maneira de agir. E olha, vou voltar a falar. Os benefícios na espiritualidade são visíveis, mas para a nossa saúde mental, né? É enorme. Porque eu sempre falo, procura alguma coisa. Como é bom ser bom. E não custa nada. Está aí, tá de graça, você pode ser bom e acha sempre alguma coisa para fazer. A gente tem um VT agora que fala sobre a questão da reciprocidade dentro do casamento. Olha que interessante, gente, olha. Muita gente que ao botar caraminhola na tua cabeça e te deixar mais confusa, acaba induzindo culpa. Muitas vezes essa pessoa te coloca como o problema da relação, só que na verdade não tá rolando justamente o que eu falei, reciprocidade. A pessoa se esconde em mentira, em desculpa, ela tenta te manipular, ela contorce, distorce e você passa a se questionar sobre a sua sanidade mental, que na verdade foi comprometida por uma relação que é abusiva, é confusa, é complicada, é disfuncional, é problemática e tudo isso que eu posso te falar. Abusiva, disfuncional, problema, tem todos... Isso você precisa, uma relação assim, você precisa sair correndo. Porque às vezes a pessoa acontece, a pessoa troca, é quando não está havendo. Aí a quebra dessa reciprocidade, exatamente, né? Quando não está tendo. Porque numa relação abusiva, uma relação desproporcional, você não tem os dois no mesmo nível ali, né? É aquele que uma pessoa só está dando e a outra está recebendo e você está ali, você está vendo o abuso. Porque uma pessoa, assim, você está ali com o seu companheiro, você só você dá atenção, você dá o carinho, você se doa para aquela relação e a outra pessoa não está te dando absolutamente nada em troca. Isso tanto numa relação pessoal, num casamento, num namoro, numa relação de amizade. Então você precisa ficar atento naquele momento de que você só se compromete naquela relação e a outra pessoa não. E deixa eu te falar uma coisa, a gente está conversando sobre reciprocidade. A gente está falando, né, Adriana, como é bom ser bom, fazer o bem, né? E nem é essa coisa mais... Vou dizer uma coisa para você, tem essa questão função espiritual, mas não é essa coisa de, tem uma energia que devolve... Não, o bem, ele provoca um ambiente de equilíbrio, bondade entre as pessoas. De bem-estar, porque assim, né? Foi aquilo que a gente está falando, que são os hormônios que o próprio cérebro, o organismo vai liberando e a gente vai se sentindo bem. Se sentindo bem, né? Então você ser recíproco com coisas boas, porque a gente fala, então me fizeram mal, eu vou devolver também. Mal. Não é. É você devolver as coisas boas.
Então, assim, você pensar em coisas boas e fazer boas ações. E nunca falo, agora eu vou me vingar de tal pessoa. Isso é vingança, não é reciprocidade. Reciprocidade, é totalmente... É completamente diferente. E deixa eu te falar uma coisa. A gente tá vendo, e a gente tem que tocar, a gente tá há 4 dias das eleições, e nós estamos vivendo um clima de muito ódio entre as pessoas. De todos os lados. Não é para falar, não é um, que não. Todos os lados. Todo lado está vivendo com ódio aí. As pessoas estão com raiva um do outro, você não pode falar, né? E esse clima tem separado muitas pessoas, né? E a gente está esquecendo de pensar no que é principal, porque ganhando um lado, ganhando outro lado, é o país e a gente continua com os relacionamentos. Continua, é verdade. Exatamente. E a gente está se separando ao invés de se unir. Então, assim, cada um vota em quem quiser, mas lembrar que amigos são amigos, a família continua. Então, que não faz muito sentido isso. O Dom Dilo, nosso arcebispo, falou esses dias, falou assim, ó, depois da eleição, nós vamos continuar sendo pai, mãe, irmãos, amigos, nós vamos continuar sendo isso. Então a gente precisa cuidar disso, de repente, para a gente não misturar as coisas. Tem gente, ontem eu escutei um relato de uma pessoa que falou assim, você pode, o pai dizendo, se você votar em tal pessoa, pode deixar de ser considerar meu filho. E não vai deixar de ser filho. Não vai ser não tem ex-filho, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. E assim, vai continuar sendo. Então a gente precisa acalmar um pouquinho os ânimos e assim, cada um vota em quem quiser votar. E assim, você continua sendo pai, continua sendo amigo. E acalmar os ânimos. Eu acho que todo mundo precisa ir com calma, votar e escolher a melhor pessoa daquilo que você acredita. Você acredita, é você que vai resolver, a sua consciência, né? Exatamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa, você falou da empatia, empatia é aquela coisa de perceber o outro, o sentimento, o sofrimento do outro. Criança não tem muita empatia, não tem? Criança não. Não tem, né? Não, criança parece assim, às vezes as pessoas falam, criança não tem. Não tem empatia. Às vezes falam que criança é cruel, porque criança não tem empatia, criança ela não tira tem sarro do filtro. outro, ela não tem filtro, ela fala o que tem que falar. Ela fala o que tiver que falar porque ela está aprendendo. A gente vai com o tempo, a empatia é uma coisa que a gente aprende. Então, é por isso que a criança, às vezes, a gente fala muito do bullying, quando são as crianças menorzinhas, a gente precisa ensinar. Então, empatia é uma coisa que a gente aprende. Aprende. A gente não nasce com isso. Isso é importante. Então, por isso que algumas pessoas, alguns adultos têm mais e outras têm menos. Porque você aprende com seus pais, com quem te cria, aprende na escola. Por isso que é muito importante o papel dos pais na criação. Porque se a criança começa a fazer muito bullying, começa a brincar, ela não tem essa noção do que machuca o outro. Não é por maldade também. Não é por maldade. Isso faz parte até da criança mesmo. Da criança. Né? Ela não tem nem noção que ela machuca, o machucado físico, que ela dá um tapa, que esse tapa que ela está dando dói. Então ela vai e bate porque ela não tem noção. Então imagina um machucado físico, emocional, entendeu? Se o físico ela não percebe, imagina um machucado emocional. Então você precisa ir falando, quando o seu filho fala alguma coisa que te machuca, explicar para ele, olha, não gostei do que você falou e isso me machucou, me deixou triste por causa disso, e explicar para ele, porque ela não tem essa noção. E quanto mais você explicar para o seu filho, quanto mais cedo começar essa explicação, melhor é. Porque mais empático ele vai se tornar depois. E mais cuidado ele vai ter ao conversar e ao se referir às outras crianças. O adulto pode crescer sem empatia? Pode. Porque, como eu falei, a gente nasce sem e são os pais que vão ensinando. Os pais, quem cria, a escola. Então, assim, a criança vai aprendendo. Então, precisa que vai explicando. Então, se a criança faz uma coisa que vai magoando, precisa ir pontuando, precisa ir falando, olha, não gostei do jeito que você falou. Isso me deixou triste por causa disso. E explicando, porque assim que a criança vai aprendendo o que é empatia. Olha, você gostaria que eu falasse isso para você? Que eu agisse dessa forma com você? Então, chegar e falar, nossa, olha, seu cabelo é esquisito. E aí falar, você gostaria que eu falasse que o seu cabelo é esquisito? Porque desse jeito ele vai percebendo que não pode falar dessa forma, que vai magoando as pessoas. Porque às vezes a gente vê que quem cria os pais, a gente às vezes acaba colocando muita culpa nos pais. Mas é verdade. Mas assim, não tem uma cartilha, os pais fazem o melhor que eles podem. É verdade, é verdade. Mas assim, então por isso que é importante a gente falar para os pais cada vez poderem criar melhor os filhos.
E aí fala, olha, não é legal desse jeito que você está fazendo. Você magoou o seu amiguinho, você magoou a sua tia, você magoou a sua avó, o seu avô. Ele formando o seu caráter, a sua personalidade Isso, também, né? Verdade. porque às vezes os pais ficam com tanto medo de fazer uma crítica, de falar alguma coisa e acaba mimando demais a criança. Problema. E aí quando ele vai virar um adulto, um adolescente, ele não tem filtro. E aí ele vai falando o que ele pensa e vai magoando as pessoas. Cuidado com esse negócio. Eu falo o que eu penso. Eu sempre tenho um pé atrás das pessoas que falam, eu sou muito sincera. Eu falo o que eu penso. Não, às vezes a sinceridade misturou aí com falta de educação e falta de empatia. Falta de empatia e falta de educação. Porque você pode falar o que você pensa se for o momento adequado e se a outra pessoa perguntar se ela quer saber. É verdade, é verdade. Porque às vezes eu não perguntei nada, eu não quero saber. É verdade. Eu falo o que eu penso. Cuidado. Agora, a senhora já falou, mas eu queria que a gente pudesse... Os efeitos psicológicos que traz na gente, que causam em nós a reciprocidade. Começa a trazer essa sensação de bom humor, de você se sentir mais leve, mais encorajado. Acho que a gente começa a ver o lado bonito da vida, de você se sentir mesmo mais encorajado com a vida, de você se sentir melhor, mais forte mesmo, de você ter essa sensação que você pode ver, pode fazer alguma coisa por outras pessoas. Então a gente fala muito, às vezes a gente fala, vai ajudar a fazer um trabalho voluntário. Isso é o ideal. Você fazer um trabalho voluntário, procurar, sabe, perto de casa sempre tem alguma coisa. Mas se você, às vezes, não tenho tempo, não posso, então procura. Hoje, infelizmente, tem várias pessoas precisando de ajuda. Então, antigamente as pessoas, você vai num restaurante, você tem vergonha de sair com o que sobrou ali. Padre, eu sempre pede para embrulhar para viagem, porque você saiu dali, sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa, você dá aquela comida para quem você achou. Tem gente precisando e isso te dá uma satisfação tão boa. Não tenha vergonha de pedir para embrulhar para viagem e dar para alguém. É uma coisa muito boba esse negócio aqui no Brasil. Você sabe que é muito comum, nos Estados Unidos é comum. Ninguém deixa comida, você vai num restaurante, ninguém deixa comida, você leva, você sempre leva. E às vezes até assim, as pessoas falam, nossa, mas você vai levar o arroz que sobrou? Eu vou levar só o arroz, sobrou só o arroz, eu vou pedir para embrulhar só o arroz e vou levar sim. Tem gente que está precisando desse arroz. É verdade, é verdade. Ele fala, mas eu levo só se sobrou uma coisa legal, a mistura, não sei o quê. Não, sobrou o arroz, eu vou levar só o arroz e vou levar, porque tem alguém que eu vou matar a fome de alguém com aquele arroz que infelizmente o restaurante não pode dar. Mas a gente pode. E vai jogar fora? Mas a gente pode dar. Então eu levo e dá. Então só isso se dá uma sensação muito boa. Então não precisa ser nada muito elaborado de, eu não tenho tempo para procurar uma ONG, um orfanato. É verdade, mas tem gesto ajuda. Pequeno. É isso mesmo. Igual as pessoas começaram a fazer na Covid. Tem uma pessoa de idade, alguém que tem um problema que não pode ir no supermercado. Vai lá, se oferecer. Ela hoje, continua não podendo ir no supermercado. Às vezes tem problema de locomoção. Ajuda, vai você no supermercado para ela, carrega a sacola. Não esquece que aquela pessoa ainda continua precisando de ajuda. Olha que interessante, isso é interessante. A gente tem uma pergunta para você aqui, ó. Pode falar. Sempre ajudo os outros, mas ninguém me ajuda. Eu não ligo, mas não entendo como isso pode me fazer feliz. Outra coisa da reciprocidade é fazer de coração aberto. Não espera, porque isso te magoa. Então, faz porque você quer fazer, porque isso te faz bem. Não faz porque as pessoas, que você vai esperar uma admiração de uma outra pessoa, ou vai esperar uma ajuda. Às vezes, as pessoas até têm filhos, assim, eu vou ter filhos, criar os meus filhos para quando eu ficar velha, cuidarem de mim. Não, você tem filho, dá o melhor de você, porque você está fazendo isso por você. Nunca espere que os outros vão fazer por você. Faz por você gratuitamente, porque senão você se frustra como essa pessoa e fica muito triste, porque fala, nossa, eu fui uma pessoa boa a minha vida inteira e agora que eu estou precisando, ninguém faz nada por mim. Isso vai te deixar muito triste. Então, faça por você, pela essa sensação de bem-estar que isso vai te trazer. Você tocou num assunto que é interessante, porque tem pessoas que, de repente, se condoem muito por causa de não ter sido reconhecido. Eu fiz alguma coisa, ninguém falou. Não, pelo amor de Deus, eu trabalho numa paróquia, eu sei o que é isso, né? Se você não fala o nome de alguém, porque fez... Todo mundo, pelo amor de Deus. Então, tem muito disso. Fez alguma coisa, mas ninguém falou, ninguém me agradeceu.
né? E isso é um pouco de falta de repente, de maturidade também. Não, e é você ficar feliz por você e tá Perfeito. vendo que a outra pessoa tá bem. Por exemplo, eu também trabalho, tem vários pacientes que eu já atendi e assim, você vê que tá bem, alguns lembram de mim, outros nem lembram. E tudo bem. É legal, eu fico feliz de ver que a pessoa está bem e está feliz. É mais gostoso quando eu tenho sendo honesta. Quando lembram de mim, poxa, eu fico super feliz. É verdade. Mas eu também fico bem de ver que a pessoa está legal, que ela está boa. De ver a carinha quando ela entrou e não estava bem. E agora, quando ela saiu, depois de 5, 6, 7 anos, que todo o problema que ela tinha, ela está super bem agora. Mas eu não fico esperando que toda vez, chega final de ano, ou no meu aniversário, ela lembra, ai, Adriana, muito obrigada, e não sei o quê. Não, eu tenho que ficar feliz por fazer o bem. De ser feliz por causa da sua profissão. Isso. E você está falando, é verdade, eu atendo a confissão, eu tenho 26 anos de padre, confissão, atendo não só confissão, orientação, deixa eu te dizer uma coisa, eu falo para você, até hoje, somente 2 pessoas voltaram e disseram assim, padre, eu estou aqui hoje para agradecer o senhor. É incrível. Só 2 pessoas. Duas, eu sei direitinho, 2 pessoas voltaram, estou aqui, porque você vê, não, eu vim aqui só para agradecer. O resto não agradece. Essa é uma outra forma, padre, de reciprocidade, porque a gente reclama quando a gente é mal atendido. E uma coisa que eu costumo fazer muito é elogiar quando eu sou bem atendida. Isso. Eu faço questão de ir lá falar, olha, adorei o atendimento, o João me atendeu muito bem, ele está de parabéns. Eu faço questão de elogiar os atendimentos. Você fala uma coisa muito interessante. Isso muda mesmo. Muda. Eu fui na Leroy Merlin esses dias para trocar um negócio que estava... Eu fui tão bem atendido pela moça, mas tão bem atendido pela moça, que eu falei, não é possível que eu estou sendo tão bem atendido assim. Tão bem. A mocinha lá da troca, Eu falei assim, como é que eu posso fazer para... Um elogio. Procura... Olha pra você ver, quando eu fui procurar a moça que supervisou, Gerente, supervisora. Tipo assim, ela falou assim, o que aconteceu? Já sempre espera reclamação. Ela pensou que ia reclamar. Falou assim, eu posso fazer uma notificação? O que foi que aconteceu? Falou, não, eu quero elogiar a moça aqui, ó, da troca que me atendeu. Ela não sabia o que fazia, você acredita? Mesmo? Eu falei assim, eu não estava acostumado, eu queria anotar, escrever. Não tinha nenhum formulário para elogio, não elogiar. tem. Para reclamar, tem. Tem, Olha exatamente. que coisa, você falou isso, é verdade. Eu fui gerente quando eu trabalhei há muito tempo atrás, 20 anos atrás, de call center. Foi ali que eu comecei a prestar atenção nisso. E aí eu comecei, toda vez que qualquer atendimento que eu sou muito bem atendida, eu elogio. Interessante. Isso gente, aprende com a doutora aqui. Quando alguém te atender bem, elogie, vai lá, faça uma coisa, fala, eu quero elogiar tal pessoa, deixa eu ver o nome do seu crachá, quero elogiar, isso é muito importante. E faz uma diferença para a pessoa. Faz mesmo, viu? E também para mim, porque... A gente não fica feliz, você fala, olha, eu fiz uma coisa diferente. A gente vai ver agora um VT que ilustra muito bem essa ideia que a gentileza gera gentileza. Olha que coisa. Ai... Deixe-me ajudar. Para a educação. O que ele recebe em troca para fazer isso todos os dias? Lá está você. Ele não ganha nada. Ele não será mais rico. Não aparecerá na TV.
ainda desconhecido. E nem sequer um pouco mais famoso. Mãe! O que ele recebe são emoções. Ele testemunha felicidades. Atinge uma compreensão mais profunda. Sente o amor. Recebe o que o dinheiro não compra. Um mundo mais belo. Aqui está um extra. E em sua vida, o que você mais deseja? Bonito, hein? Você viu? E cria Lindo, uma, né? uma rede de... Não, o bem faz isso, né? O bem vai criando uma rede boa. Vai criando uma rede, né? De repente, de emoções, e isso faz bem para outro, começa a fazer e contagia, né? O bem contagia, né? Contagia, porque você vai se sentindo bem e você vai passando, um vai fazendo e a pessoa vai se sentindo bem e quer passar isso para outras pessoas também. Interessante, olha que interessante. Gente, olha que interessante. Ai, que coisa boa. Eu queria agradecer você. Nossa, é tão bom quando você vem aqui. Ai, obrigada. Eu adoro vir aqui, eu sempre falo. É verdade, mas é verdade. Você faz aquilo ali, contagia aqui com a sua bondade. Isso Obrigada, é muito bom. o senhor também. Muito bom, olha. Gente, você vai seguir no Instagram, viu? No Instagram, @AdrianaSeverino, viu? Atenção, siga aí no Instagram, que é muito importante, porque você vai estar em contato com ela, né? E acho importante que você veja sempre que ela posta ali, @AdrianaSeverini. Ou então no Facebook, psicóloga Adriana Severini, Facebook também é @, né? Psicóloga Adriana Severini. E no site dela, atenção, no site adrianaseverini.com.br, não é isso mesmo? Isso mesmo. adrianaseverini.com.br. Quero agradecer muito você, viu? Muito você, porque essa coisa da... Oi? Ah, tem comentário, meu Deus do céu, olha água. Eu já ia falar para você que não tinha colocado comentário. Ó, a Patrícia Leandro falou, ó, verdade, eu sou funcionária pública municipal e quando fui elogiada pelo meu atendimento, fiquei feliz. Ah, é aquilo que a gente tava falando, você viu que interessante? Viu? A Patrícia Leandro, Deus abençoe aí, a Patrícia Leandro toda animada ali, eu tô vendo o retrato dela lá, ó, tá do lado de uma churrasqueira. Ó. Tem mais? Tem mais comentário? Olha lá, Patrícia Ai, Leandro que também, legal. tema maravilhoso. Aí a Patrícia, muito obrigado, Patrícia, você, viu? Ah, viu? Tá vendo? Ai, que legal. Tá vendo? Ah, o Wilson, a gente tá feliz com o Wilson, tá de volta. Ó, não lê lá, põe de novo lá, eu ia ler lá, não lê. Olha lá, boa tarde, gente maravilhosa que faz esse movimento de ser cada vez melhor. Olha lá, bom retorno de férias do câmera Wilson. Ah. Olha aí, gente. Por isso que mudou para falar do Wilson. Olha aí, que beleza. Olha aí, tá vendo? Olha lá, a Regiane Camargo, o melhor programa da tarde começou. Sua vez, Regiane, Regiane tem sempre a verdade na ponta da língua. É o melhor programa da tarde. Aqui, ó. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez. Viu? Obrigada, padre. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Olha, que muito bom. Você vai voltar várias vezes para conversar com a gente? Deus quiser, tá aqui. Gente, a gente vai falar sobre estelionato sentimental. Essa é aquela história do golpe da internet, aquela coisa. Isso provoca um dano, um prejuízo financeiro, mas também um prejuízo emocional muito grande, né? Uma coisa muito triste mesmo. Acompanhe comigo o VT, depois nós vamos conversar aqui, tá bom? Um golpe muito aplicado e relativamente novo é o estelionato sentimental. O nome pode até não parecer muito familiar, porém você ou alguém muito próximo pode ter passado por uma situação no mínimo parecida. Estelionato sentimental é um tipo de golpe que se dá quando um dos parceiros da relação se utiliza da confiança conquistada para obter vantagens financeiras às custas do outro.
Isso acontece pois o golpista se aproveita do fato da vítima estar apaixonada e passa a pedir ajuda, com a promessa de recompensa e ressarcimento futuro, sem que nunca haja uma devolução destes valores. No fundo, o golpista se aproveita da vulnerabilidade emocional e amorosa do outro. Como identificar casos assim? Como prevenir e orientar alguém que esteja caindo neste golpe? Fique conosco porque hoje, no Bendita Hora, você vai conhecer mais sobre o estelionato sentimental e vai receber dicas para não se tornar uma próxima vítima. Olha, para falar desse assunto eu recebo aqui, ó, a magnífica doutora Ana Bernal. Doutora Ana, muito obrigado. Muito obrigado. Padre, pelo convite. De novo estar aqui com a gente aqui. Sempre a gente recorre a senhora para esses assuntos mais importantes, espinhosos, assim. Achei importante a gente conversar sobre isso. É um assunto importante para nós falarmos e eu peço a todos que nos assistem, todas, para ficarem conosco, porque nós vamos falar coisas muito importantes para todos e todas. Obrigada pela audiência e obrigada pelo convite, Padre. Ótimo, todos e todas, porque eu também tenho uma falsa impressão de que é só a mulher que cai no golpe, né? Mas o homem também cai no golpe. A doutora estava me explicando. Muito disso também do homem, né? Tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas do crime de estelionato. Só que normalmente o homem, por carregar aquela questão machista de que ele é mais esperto, mais poderoso, ele tem uma certa vergonha em chegar numa delegacia, fazer um registro de ocorrência por ter sido vítima, muitas vezes por meninas de mais jovens, de 18, 19 anos. Então isso, eles carregam uma vergonha muito grande e normalmente quem acaba registrando são as mulheres e não os homens. Agora, a gente está falando sobre estelionato, quero que a doutora explique para a gente. Mas a doutora Ana Bernal, vocês conhecem, sabe, né, advogada criminalista, especializada em direito penal, processo penal, autora de diversos artigos jurídicos, aí, publicados em jornais, revistas, e fundou o Limite do Amor. Interessante, é um grupo de apoio, né, doutora? Acolhimento, assistência das mulheres em situação de violência doméstica. O que é o tal do estelionato sentimental? Como que ele ocorre assim, doutora? Vamos lá, padre. O estelionato é um crime previsto no Código Penal brasileiro, normal. Artigo 171. O famoso 171. 171 que a gente sempre acaba falando, é 171. Justamente o que prevê esse artigo? É a pessoa que abusa da confiança do outro para trazer para o seu patrimônio algo que não lhe pertence, levando o outro a erro. Ou seja, obter uma vantagem para ele ou para outra de forma ilícita, levando o outro a erro, levando prejuízo ao outro. Isso é o estelionato. Isso é o estelionato. Que está no Código Penal. Como chegou no Brasil o estelionato sentimental? Foi lá em 2015, quando... Isso é recente? Recente. Quando o nosso Tribunal do Distrito Federal recebeu uma demanda de uma mulher que se socorreu do tribunal para dizer que havia tido um prejuízo de aproximadamente R$100 mil em virtude de um relacionamento amoroso que ela mantinha com uma pessoa, com um homem, e esse homem lhe prometeu casamento, conheceu a família, nesse caso pontual, fez promessas de amor, era apaixonado. Não, era presencial. E ela chegou, inclusive, a fazer transferência de bens, um veículo, e chegou a somar R$100 mil. Quando essa demanda chegou ali ao Tribunal do Distrito Federal, na sentença veio, então, o juiz colocou como sendo um estelionato sentimental, porque envolve os sentimentos daquela pessoa. E de lá para cá, começamos, então, a classificar quando há esse estelionato que visa a relação amorosa, onde um deles acredita estar numa relação de amor... E o outro está enganando ele, está enganando... E o outro está enganando... Doutora, aí, só para entender essa coisa isso passou a ser uma jurisprudência que passou, ou não é? Na verdade, começamos a ter uma nomenclatura. Se nós formos no Código Penal, o que consta lá é estelionato... Estelionato pura, 171. Só que para nós definirmos dos demais estelionatos, nós chamamos de estelionato sentimental. E sim, os tribunais já aceitam nós falarmos como estelionato sentimental. Já tem esse nome. Inclusive, se chegar na delegacia, também já é falado como estelionato sentimental, porque define qual é o tipo de prejuízo que essa pessoa teve. Como o padre muito bem falou na abertura, o prejuízo não é só financeiro, mas principalmente o psicológico, porque a vítima que é
prejudicada nesse tipo de estelionato, ela tem um grave prejuízo emocional. Primeiro porque ela foi envolvida, às vezes, durante muito tempo, porque alguns relacionamentos duram anos, acreditando que estava envolvida numa relação de amor e ela descobre que aquela relação nunca teve amor. E isso, doutor, eu estou impressionado, porque assim, antes de 2015... essas coisas sempre aconteceram e nunca foram levados aos tribunais, ou eram levados ao tribunal, mas não tinha nenhum... Chegava, problema seu, você que se envolveu. O golpe do amor é um dos mais antigos, padre. Sempre teve. É que agora, com essa crescente das redes sociais, houve mais facilidade. Então, se me perguntarem, sim, teve aumento. Por quê? Porque é muito fácil hoje saber a vida do outro. É verdade. Anteriormente, aquele namoro tradicional, contemporâneo, as pessoas geralmente eram apresentadas pelo vizinho, pelos amigos. Sabia os antecedentes dessa pessoa. É verdade, é verdade, é verdade. Hoje, quando você conhece alguém em sites de relacionamento, nada contra, mas a pessoa tem que ter uma certa cautela. Você cria um perfil, você cria uma história ali por trás disso, né? Você cria o que você quiser. Né? Você é quem você quiser. Se eu quiser montar um perfil com o rosto do padre e dizer que eu sou o padre, eu posso. Então, eu não posso baixar a minha guarda. Quando eu digo eu, mulheres que são as maiores vítimas, embora os homens também sejam, mas não podem baixar a guarda. Pensem, então, no namoro contemporâneo. Lá atrás, eu tinha referências de um amigo, de um vizinho que me trazia quem era essa pessoa. Hoje, eu tenho que ir a campo. Então, se eu não tenho mais quem me apresenta essa pessoa, tenho eu que fazer esse trabalho. Depois é o seguinte, já que a internet apresenta tanta coisa, você pode pesquisar na internet também, né? Padre, as pessoas se surpreendem quando jogam o nome de algumas pessoas no Google. Aparece tanta informação, inclusive pessoas que cometem esse tipo de crime, que isso é um crime, sim. Já fica lá no... Que já fica registrado, que já foi processado e continuam se relacionando. Se essa mulher tomasse a cautela de ao menos puxar, ia ver que ele já praticou esse tipo de crime. Doutora, o interesse desses estelionatários, ele é sempre financeiro ou tem também uma certa obsessão, alguma tara em torno disso? Sempre financeiro. Sempre financeiro? A pessoa que está sendo enganada tem um intuito. Amar, ser amada, ter uma relação séria, se casar. O outro que está do outro lado, que engana essa pessoa, só tem um único objetivo: vantagem patrimonial, seja para ele ou para terceiros. Muitas vezes esses estelionatários usam até a mãe, tios, tias, simulam doenças, passam conta de terceiros e começam a pedir depósito nessas contas, etc. Está falando uma coisa interessante. Existe um modus operandi, existe um perfil, há um perfil de comportamento que mais ou menos se repete. A senhora trabalha com isso. Sim. Que se repete. Existem várias formas de trabalhar, até é bom a gente falar de algumas. Trabalhar o modo do estelionatário faz. Nós vamos ao longo do programa falando para as pessoas se alertarem. Agora, o que não podemos esquecer é que ele sempre tem um único objetivo: levar vantagem patrimonial em detrimento de enganar o outro. Como que ele vai retirar do patrimônio do outro essa vantagem se ele não o engana? Então, a forma que ele entende de enganar o outro é dizer que o ama e fazer promessas de amor. No primeiro ataque, ele não fala em dinheiro, não fala nada disso. É amor. Nesse caso que acabamos de ver no vídeo, é muito comum, esses daí são perfis que se criam, falsos. A pessoa de verdade, muitas vezes, sequer chega a apurar quem é que está por trás. Elas começam a mandar mensagens. Alguns deles têm programas e essas mensagens são aleatórias. O padre pode receber, eu posso receber. Entendi. Em qualquer rede social, Facebook, Instagram. Quando você clica ali, começa a se comunicar com essa pessoa, do outro lado, existe alguém que está preparado para dar respostas prontas. Normalmente, esses que é do fiche são respostas prontas. Quando começa a evoluir e você dá respostas, aí entra uma pessoa presencial e começa a te responder de forma correta. Recentemente, recebemos no escritório uma senhora de 83 anos que se relacionava com uma pessoa através da internet, exatamente como passou no filme, e esse senhor pediu para ela, então, um depósito inicial de R$15 mil, alegando que vinha dos Estados Unidos para o Brasil e ele estava, naquele momento, com a conta bloqueada. Olha e assim que chegasse ao Brasil, já desbloqueava e pagava para ela esse valor. Veja, era um rapaz de 40 anos, bonito. O
que ela aparentava. Quem é de verdade a gente não sabe, mas as fotos eram um rapaz de 40 anos, bonito, e ela uma senhora de 83, bonita também, mas uma senhora de 83 anos. Sim. Isso já nos chama a atenção. E mais chama a atenção que ele se dizia americano, usava o tal de Nick Mike, que muitos deles usam esse nome, só que a conta, quando ela foi depositar, era do Brasil. Então, como é que uma pessoa está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, vem para o Brasil só para conhecê-la e ter uma conta no Brasil? Então, são coisas... Mas, nesse caso específico, ela não se deu conta disso? Não. Olha que coisa maluca. Ela conta quando já tinha transferido 45 mil reais. Então, olha que coisa. Tá evidente. A gente pensa, mas espera aí, a pessoa não tá vendo. Ela fica mais ou menos que hipnotizada. Quando ela marcou o encontro presencial, como ele não veio, ela foi até os Estados Unidos. Lógico, ele não ia vir porque a intenção dele não era vir e sim receber o dinheiro. Era o golpe do amor. Quando, enfim, ela se cansou, então eu vou aos Estados Unidos e ela viajou para os Estados Unidos. Foi aos Estados Unidos? Foi aos Estados Unidos. E quando chegou lá no tal local marcado, ele logicamente que não apareceu, o intuito dele não é se encontrar com a pessoa e sim receber dinheiro, aí que ela percebeu que tinha tido um prejuízo, estelionato sentimental, no valor de 45 mil reais. Está falando sobre estelionato sentimental, aquele famoso golpe, não só o golpe virtual, né, que a gente acha só virtual, mas presencial também. Antes da internet tinha o golpe de querer, de repente, se apresentar como uma pessoa, oferecer amor, oferecer isso e tal, e começar a roubar a pessoa. É roubo mesmo, né, doutora? Sim. Roubo mesmo, né? Tirar do outro patrimônio que não lhe pertence. Roubo, né? É um estelionato que, na verdade, leva a vantagem que acaba sendo um roubo. Todo mundo pode ser vítima. A gente às vezes está falando assim, eu não cairia nisso nunca, eu não vou cair. Mas, de repente, eu posso estar em um momento que estou mais fragilizado e posso cair. Todos nós somos passíveis de ser assediados por um estelionatário. Por quê? Sei. Hoje, com as redes sociais, o que é que muitos deles se socorrem? Eles pesquisam a vida daquela pessoa. Então, e hoje é muito fácil, você posta onde você vai, o restaurante que você vai, o carro que você comprou. Isso. Então, ele compila ali um monte de informações a respeito daquela pessoa e começa a assediá-la para tentar essa relação amorosa, prometendo um relacionamento sério. Quando essa pessoa está numa situação de fragilidade, ela é uma presa, digamos assim, mais fácil. Normalmente, quando houve um divórcio dolorido, está naquela fase que quer voltar a se reafirmar, é importante, principalmente para as mulheres, eu falei lá no início que os homens também são passíveis de cair nesse golpe, mas as mulheres ainda são a maior incidência e por isso a minha fala se direciona mais para o feminino, mas serve para todos. Ficam muito encantados. Quando é sereia, a gente fala o canto da sereia, né? O masculino da sereia é o tritão. Então, é o canto do tritão, né? De estar querendo, de repente, encantar essa mulher, né? A sociedade cobra muito mais da mulher do que do homem o fato dela estar numa relação estável, padre. É tido pela sociedade a mulher que está sozinha, que não tem tanta credibilidade. Então, a mulher tem uma necessidade, até uma cobrança da sociedade para ela estar num relacionamento. Isso também, às vezes, acelera o processo dela não conhecer bem uma pessoa e avançar, às vezes, etapas que são importantes para você saber com quem está se relacionando. Então, às vezes, ela baixa essa guarda porque realmente ela está fragilizada, já vem com problema de divórcio, ou porque está há muito tempo sozinha. Hoje é difícil as pessoas se relacionarem. Não é tanto como era anteriormente, que as pessoas tinham mais paciência, hoje as pessoas se relacionam com mais dificuldade. Então, ela baixa essa guarda, já está fragilizada, ela acaba embarcando nesses barcos furados, digamos assim. Esse estelionatário, num primeiro momento, ele se apresenta como um príncipe encantado. Sei. Fazendo exatamente tudo o que essa mulher gosta. Por quê? Porque ele conhece. Ele pesquisou toda a sua vida. De tudo que Exatamente, ela é. padre. Então, quando ele vem, por exemplo, ele sabe a cor que ela gosta, o carro que ela gosta, as flores que ela gosta, os lugares que ela gosta. Então, imagine, ele começa a se apresentar para essa mulher como um príncipe encantado. Cuidado, mulher. Não existe príncipe encantado. Não existe, só existe sapo. Como falou agora há pouco, o padre, quando a oferta é grande, o santo deve desconfiar. Verdade. Não é que existe só sapo, tem pessoas maravilhosas, padre, tem, mas nós precisamos ter cautela para discernir quem é a pessoa que é conveniente para estar do nosso lado. Quando você vai entrar num relacionamento sério, principalmente com uma pessoa que está querendo que você participa da tua vida financeira, tem que ser alguém de grande confiança, padre. É verdade. Então, um alerta. Quando essa pessoa se mostrou um príncipe encantado muito perfeita, já é um alerta. Não existe príncipe de cavalo branco.
Primeiro ponto. Segundo ponto, quando essa pessoa começa a pedir dinheiro, seja para o que for, eles inventam para as histórias mais mirabolantes. A mãe precisa fazer uma cirurgia. Sempre uma coisa assim, né? Ligada aqui. O pai tem dependência química, precisa interná-lo. O filho está devendo pensão para o filho do outro relacionamento. Então, por favor, senão eu vou preso. São sempre situações de extrema urgência que deixam a vítima sem tempo para raciocinar. Exatamente. E aí que ela acaba passando para a mão desse estelionatário esses bens. E detalhe, são só as mulheres ricas ou os homens ricos que caem nesse golpe? Não. Tem mulheres que se endividam, padre, que contraem dívidas altíssimas. Você não tem dinheiro, aí você começa a fazer empréstimo. Financiamento, pede emprestado, vende o carro e muitas delas vendem, inclusive, imóveis. Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe a deepfake, gente? Deepfake é uma tecnologia que é usada para diversão, claro, né? No cinema e tal. Mas ela está causando muito problema nos últimos tempos. Entenda o que é deepfake. Olha que o perigo, porque você fala, não, mas eu tô vendo. A pessoa falou, eu escutei a voz. Veja só. Deepfake é um recurso usado para trocar o rosto e a voz de pessoas em vídeos, de forma que fique bem real. Essa técnica é feita através de inteligência artificial e é capaz até mesmo de sincronizar os lábios para que a montagem seja verídica, fazendo muitos duvidarem se o vídeo é mesmo falso. O deepfake poderia ser usado somente como uma brincadeira ou no cinema, mas na realidade está trazendo diversos problemas, já que é usado contra pessoas famosas e políticos, colocando palavras que nunca foram ditas por eles. Não apenas isso, esse recurso já foi usado para dar golpes em pessoas que acreditavam estar falando com seus ídolos. Foi o caso de uma artista japonesa que pensou estar falando com o ator Mark Ruffalo, que interpreta Hulk nos cinemas. Ela chegou a desconfiar da armação, mas ao fazer uma chamada de vídeo em que o golpista usava um deepfake de Mark Ruffalo, passou a ter certeza de que estava realmente falando com o ator. Resultado, a artista perdeu aproximadamente $500 mil. Um grande prejuízo de uma nova forma de tecnologia que pode confundir até mesmo um perito na área. 500 mil, assim, 2 milhões e meio. No mínimo. 500 mil dólares. E ela achou que... E ela até desconfiou, né? Mas ela foi... Aí a tecnologia do deepfake era o Mark Ruffalo falando ali. Meu Deus do céu. Olha que coisa. Ô, doutor, a pergunta que o Ronaldo te apresentar é: a pessoa, ela pode cair mais vezes no golpe? Caiu uma vez no golpe, não aprendeu, ou aprendeu e cai de novo, pode? O cair é ótimo, porque quando nós éramos crianças, o que a nossa mãe falava para nós? Quando caía, machucava o joelho, você olha, isso é para você aprender. Não subir na escada ou não descer a escada. E nós acabávamos caindo de novo. Verdade, então acaba na vida real, quase sempre acaba acontecendo isso. O que nós precisamos observar é que normalmente essas mulheres, ou esses homens que também podem ser, mas as mulheres principalmente, enquanto elas não saem desse ciclo de fragilidade, elas normalmente saem de um e tendem a ingressar em outro. Muitas vezes o prejuízo do segundo já não é tão grande, porque ela já começa a associar algumas questões com o que aconteceu anteriormente. Mas ainda assim, não esquece, padre, esse homem faz dessa mulher ele acredita que há um relacionamento sério. Muitas vezes ele se apresenta, inclusive, para toda a família, conhece a família inteira dessa mulher, promete casamento, porque não são relacionamentos rápidos, muitos deles duram anos. Então essa mulher acaba acreditando que, de fato, não, agora é diferente. Lá atrás eu tive um prejuízo com aquele outro relacionamento, mas agora é diferente. Olha, ele já se apresentou para minha família, ele falou que vai casar comigo, ele já pediu para eu arrumar uma casa para nós, só que o aluguel é em nome dela, quem está pagando é ela. Então ela continua acreditando que tudo aquilo que ele está falando é verdade.